Primeira coisa que eu preciso falar sobre transição de carreira é que a gente não programa uma transição de carreira na hora que o negócio que o leite já entornou. Não dá. Muita gente fica esperando que dá um problema, ser mandado embora, não aguentar mais, ter picos de estresse, ter picos de, sei lá, vários problemas para poder decidir começar a fazer uma transição de carreira. Então esse é o primeiro ponto. A gente não pode e não precisa esperar esse ponto chegar para começar a pensar num plano B. Um plano B, a gente começa a pensar quando a gente já tá assim, caramba, daqui a 5 anos eu quero estar nesse mesmo lugar? Se a resposta for não, essa é a hora de você pensar na sua transição de carreira. Anota aí, pergunta-chave. Daqui a 5 anos, você quer estar no mesmo trabalho? Você quer estar fazendo a mesma coisa? Se tudo der certo, do jeito que tá hoje, você quer continuar assim por mais 5 anos? Se a resposta for não, você precisa hoje começar a pensar no seu plano B. E muita gente acha que transição de carreira é a hora que você larga aquela carreira e começa uma outra. Não, gente. Transição é um processo. Você não precisa largar aquela carreira antiga ou a empresa que você tem para começar uma nova. Você precisa construir um caminho para ir fazendo essa transição. Seja você funcionário público, seja você CLTista, seja você dono do seu próprio negócio, autônomo, o que for. Muita gente fica assim, ai Aline, eu não me sinto seguro ainda para fazer uma transição de carreira. O que vocês estão querendo dizer quando você fala isso é, eu não me sinto seguro para pedir demissão, ou para pedir exoneração, ou para vender o meu negócio, ou para fechar o meu negócio. Isso que você está dizendo. Mas a transição de carreira não é fechar, não é pedir exoneração, não é pedir demissão. Planejar uma transição de carreira é você criar um caminho alternativo para você conseguir, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você ter realmente um plano B para sua vida. Porque quando você não entende isso, você fica assim, eu não vou fazer nada porque eu não tenho coragem de largar meu emprego. E aí você não faz nada. Aí chega um dia que você é mandado embora e aí você fala, caraca, agora eu fui mandado embora e agora eu não sei mais o que fazer. Porque você não teve um plano B. A mesma coisa acontece, às vezes, quando você está no trabalho e as pessoas, o teu patrão nem te manda embora. Mas você está numa situação, às vezes, tanto tempo no mesmo trabalho, já não aguenta mais, já está com um nível de estresse muito alto, aí o teu corpo, ele começa a dar sinais, você começa a ficar doente, e aí chega uma hora que você fala, caramba, não tem como eu manter mais isso. Eu preciso agora pedir demissão, eu preciso agora parar de trabalhar, vender meu negócio, enfim. Então você não precisa esperar chegar nesse ponto para você fazer uma decisão por começar uma transição de carreira. Você tem que fazer antes disso. Eu tenho muitos alunos bancários que já estão insatisfeitos no banco há 5 anos, há 10 anos. Só que fica sempre assim, não, mas aqui no banco eu tenho estabilidade. Ah, mas eu tenho plano de saúde. Ah, mas eu tenho participação nos lucros. Ah, mas eu tenho bonificação. Só que a pessoa não para e não olha para a vida dela. Que para ter um plano de saúde, uma bonificação, um vale-refeição, a pessoa está acabando com a própria saúde, está estressado com a família, está perdendo qualidade de vida, muitas vezes está perdendo os melhores anos da vida. Porque é isso que acontece. Infelizmente, a fase mais produtiva que a gente tem, né, entre os 30 e os 45, 50 anos, que é aquela fase que a gente tem mais produtiva, muitas pessoas passam esse período dentro de um trabalho que não gosta, porque fica aprisionado pelaquela falsa segurança. E aí, quando você é mandado embora com 40, com 42, com 45, aí a ficha cai e você fala, caramba, eu não me preparei para fazer outra coisa da vida. Por quê? Porque ficou esperando o leite derramar. Ficou esperando o último limite. Ficou esperando não aguentar mais.
E a maioria das pessoas que eu vejo que depois fica nessa adiando, quando acontece alguma coisa assim, a pessoa pensa, caramba, por que eu não fiz isso antes? Isso aconteceu comigo. O meu processo entre eu perceber que eu não queria continuar com a empresa que eu tinha, até eu efetivamente sair, eu acredito que durou uma média de 4 anos. Pensa, foram 4 anos, enquanto eu sabia que eu não gostava daquilo que eu estava fazendo, sabia que o resultado que eu estava tendo não era o resultado que eu queria, mas eu fiquei insistindo, fiquei doente, tive vários problemas de saúde, fui internada muitas vezes, mas eu estava lá insistindo. Até o dia que não deu mais, que aí o meu corpo, né, deu sinais muito fortes, eu fui internada, tive problemas de voz, tive um monte de problema, e aí eu tive que tomar uma decisão por começar a programar minha transição. E aí depois que eu comecei realmente estudar, aprender uma profissão nova, aprender um novo estilo de vida, como que eu poderia trabalhar com mais liberdade, como que eu poderia ajudar outras pessoas fazendo alguma coisa que eu amo, aí eu demorei mais 6 meses para efetivamente vender a minha empresa e parar de trabalhar com o que eu trabalhava. Porque eu já estava no limite. Você não pode esperar chegar no limite para preparar a sua transição de carreira, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, como que você faz isso de forma segura? Primeira coisa é você identificar as situações que você quer viver. Às vezes, você não sabe, não tem certeza absoluta do que você quer fazer. Mas você pode ter sinais. Por exemplo, você gostaria de trabalhar com home office? Você gostaria de não precisar ter um horário de 8 da manhã até as 5 da tarde? Você não quer mais pegar trânsito? Você não quer mais ter chefe? Ou não, você quer ter chefe, só que você quer ter chefe que trabalhe de um outro jeito. Você vai pegar, e eu falo que é você desenhar o que você quer construir de uma carreira para você. Constrói. Quando a gente não faz isso, a gente corre muitos riscos. Eu conheço várias pessoas que acharam que queriam ser funcionários públicos para ter estabilidade. E aí depois que são aprovados, estudam 4, 5, 6 anos para ser aprovado. Depois que eles são aprovados, eles descobrem que eles não gostam disso. Não aguentam mais isso. Vão pro trabalho arrastado. Fala que é o sacrifício da vida. Porque antes não conseguiu desenhar com clareza o que gostaria de ter. Que tipo de trabalho é esse? Como que você gostaria de fazer esse trabalho? Então você precisa começar desenhando esse trabalho para você. Esse é um ponto. Segundo ponto é que, mesmo quando você gosta muito de um trabalho, mas esse trabalho te dá sinais de que pode ser que você não fique lá por muito tempo, você tem que criar um plano B. Quando você ainda está trabalhando em algum lugar e você quer construir essa tua transição de carreira e pode dar algum problema no seu trabalho atual, que vocês têm que ter alguns cuidados, eu vou ajudar vocês aqui com isso, tá? Primeira coisa, você não publica, não fale, não faça conteúdo de nada que vá contra aquele trabalho que você tem hoje, tá? Então, vou dar um exemplo. Imagina quem é bancário. Aline, quem é bancário não pode trabalhar como educador financeiro? Pode, desde que você tenha uma estratégia que você não vá fazer nada que vá contra o banco. Porque pensa, o banco tá pagando teu salário. Você tem que ter ética. Você pode até não concordar, mas você não pode vir para a rede social falar. Porque aí você vai quebrar a ética profissional, tá? Depois que você pedir demissão, você pode falar o que você quiser. Mas enquanto você estiver lá dentro, você vai ter que ter muito cuidado. Então, a gente faz uma lista de coisas que você pode falar sem precisar ir contra o banco, gente. E olha que tem muita coisa. Se você ensinar alguém a se organizar financeiramente, vai contra o banco? Não. Se você ensinar alguém a fazer um planejamento financeiro para realizar um sonho, vai contra o banco? Não. Se você fizer um conteúdo falando das 52 semanas, né? Como é que você poupa para 52 semanas? Você vai contra o banco? Não. Então você tem que fazer uma lista de conteúdos que você pode falar que não vai contra o banco.
tá? E aí você não vai cair de alguém pegar e falar assim, olha, fulano aqui tá lá criticando o banco. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Para quem é funcionário público e não pode ter um trabalho paralelo, prestem atenção no que eu vou falar agora. Quando você não pode ter um trabalho paralelo, isso não quer dizer que você não possa ter uma rede social. Porque nenhum órgão público pode te impedir de se expressar nas redes sociais, tá? Nenhum órgão público. O que você não pode fazer? Você não pode vender, porque se você vender na rede social, eles vão falar, ó, você tá quebrando aqui a regra. Por quê? Porque você não pode ter outro trabalho. Mas se você gerar conteúdo, você falar, você trazer informação, isso tudo você pode. Porque ninguém vai te proibir, ninguém pode te proibir. Então você tem que ter esse cuidado. Ah, Aline, mas então eu vou ficar produzindo conteúdo sem vender nada? Gente, plantar semente. Lembra que eu falei pra vocês que construir a sua transição de carreira não é começar a vender logo no primeiro mês? Se você ficar, nossa, eu tô pretendendo sair do meu trabalho daqui a 2 anos. Eu posso começar a gerar conteúdo, crescer minha audiência, compartilhar conhecimento, fazer tudo isso sem vender nada. Isso aí vai estar só o quê? Só plantando sementes. E aí o dia que você perceber, caramba, tem muita gente me procurando no direct, tem muita gente pedindo ajuda. Aí, claro, você pode fazer uns testes para você sentir como que vai ser. Você pode atender as pessoas de forma gratuita. Você não é impedido de atender de forma gratuita. Então você pode atender de forma gratuita. E aí você vai ajudando as pessoas, você vai pegando depoimentos, você vai vendo o resultado de quem tá tendo, como as pessoas estão tendo resultado com você. Até você se sentir seguro e falar assim, pronto, agora eu posso pedir uma licença não remunerada. Aí você tira 6 meses de licença não remunerada. Ah, então tem que ver. Quando eu tiro licença não remunerada, eu posso ter um outro trabalho? Posso. Então eu vou abrir minha agenda agora para atendimento, para ver como é que vai ser. E aí você vai se sentindo seguro até você decidir pedir exoneração. Então vocês têm que pensar na transição de carreira como uma coisa estratégica. Não pode pensar numa transição de carreira como sendo assim, pedir demissão hoje, e agora, meu Deus, o que eu faço? Não, não pode. Vocês têm que plantar essa sementinha para quando isso acontecer, você ter um plano B.